Olá, amigos do YouTube. Aqui é o professor Wanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Bom, nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre funções exponenciais, progressão aritmética e geométrica. Toda relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra é denominada função. A função denominada como exponencial possui essa relação de dependência e sua principal característica é que a parte variável representada por x se encontra no expoente. Então, o que você vai observar para definir uma função exponencial? Quando a parte variável representada na função por x encontrar-se no expoente, esta é uma função exponencial. Vou dar um exemplo de alguns para vocês verem. Observa ali que meu y é igual a 2, elevado a x. Então, observamos que o x está no expoente. Então, isso é uma característica de função exponencial. Y é igual a 3 elevado a x mais 4. O x está no expoente. Y é igual a 0,5 elevado a x. Y é igual a 4 elevado a x. Deu para observar que as quatro funções, a variável representada por x se encontra no expoente. Então, para você classificar uma função como exponencial, ela tem que ter essa característica. A lei de formação de uma função exponencial indica que a base elevado ao expoente x precisa ser maior que zero e diferente de 1, conforme a seguinte notação. Então, vamos lá. A função conjunto real, em que o conjunto real tal que y é igual a elevado a x, sendo que a tem que ser maior que 1, ou o a tem que ser maior que 0, e menor que 1. Então, meu a ele pode ser maior que 1 e ele pode estar também entre 0 e 1. Professor, dá um exemplo para nós. Esse aqui, 0,5. Está entre 0 e 1, Já observamos as outras. Aqui é 2 é maior que 1. Aqui é 3 é maior que 1. E aqui é 4 maior que 1. Então, os exemplos já foram dados anterior, E observando que ele está pertencendo ao conjunto dos números reais, tá? Então, a função exponencial, ela tem essa característica, que y é igual a elevado a x, A variável representada por x vai sempre estar no expoente. Uma função exponencial é utilizada na representação de situações em que a taxa de variação é considerada grande. Por exemplo, em rendimento financeiro capitalizado por juros compostos, no decaimento radioativo de substância química, desenvolvimento de bactérias e micro-organismos, crescimento populacional, entre outras situações. As funções exponenciais devem ser resolvidas utilizando, se necessário, as regras envolvendo a potenciação. Então, sempre a representação de função exponencial são aqueles exemplos considerados onde que a taxa de variação é muito grande. Nós vemos isso aí no rendimento financeiro capitalizado, nós vemos nos juros compostos, no decaimento radioativo, na substância química, são grandes, desenvolvimento de bactéria, cresce muito rápido. Então, quando cresce muito rápido uma situação, utiliza-se a função exponencial.
E aí, na função exponencial, nós temos que utilizar a regra da potenciação. Vamos apresentar alguns exemplos do uso da função exponencial. Vamos ver um exemplo aqui, onde que nós utilizaremos a função exponencial. É uma questão da Unides de Sergipe. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que o seu valor T em anos após a sua compra é dado, né, por essa função exponencial. Como que eu posso saber que ela é exponencial, professor? A variável que é representada nela, que é o T, está no expoente, né? Então, ó, aqui apareceu o T, não necessariamente precisa ser X. Uma hora vai variar, no caso, né, as letras, em que V na base zero é uma constante real, se após 10 anos, né, se após 10 anos, a máquina estiver valendo 12 mil, determina o valor que ela foi comprada, né, temos que V é igual a 10, igual a 12 mil. Então, ó, se o meu tempo aqui foi igual a 10, foi igual a 12 mil, então como que eu vou fazer isso aqui? Vamos usar aqui, ó, V igual a 10, aí eu vou pegar a fórmula lá em cima, V inicial, que é o V0, vezes 2 elevado a menos 0,2, está lá, e no lugar do T eu vou colocar quem? O 10, que é o 10 que está representando aqui, ó, né? A variável. Continuando, o V igual a 10, nós observamos que é 12 mil. Então, no lugar do V igual a 10, eu vou colocar o 12 mil, igual V inicial vezes. Aí 2 elevado a menos 2. Por que 2 elevado a menos 2? Porque ele pegou aqui, ó, o menos 0,2 e multiplicou por 10. Quando ele fez a multiplicação por 10, né, resultou o menos 2. Então, eu tenho ali, ó, um expoente negativo. Aí eu tenho que lembrar da regra da potenciação. 12 mil é igual V inicial vezes. Toda vez que o meu expoente for negativo, né, essa potência vai virar o quê? Vai virar uma fração. Se 2 elevado a 2, se 2 ao quadrado é 4, então 2 elevado a menos 2 é o inverso de 4, que vai dar 1 quarto. Tá. 1 quarto que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí eu vou dividir 12 dividido por 1 quarto. Como que eu faço a divisão de fração? Eu pego a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, em vez de eu vou pegar aqui e multiplicar pela segunda, né? Mas a segunda eu vou inverter. Em vez de ser 1 quarto, vou colocar 4 sobre 1. Aí o 1 não precisa aparecer. Então, o valor inicial vai ser igual a 12 vezes 4. Esse 12 vezes 4 dá quanto? Dá 48 mil. Então, essa é a maneira de você resolver, né, uma função exponencial. Bom, vamos ver agora sobre as progressão aritmética e geométrica. Vamos falar primeiro sobre a progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é determinado pela soma do termo antecessor por uma constante R, chamado de razão. Utiliza-se a seguinte fórmula para determinar o termo da sequência. Então, a fórmula geral de uma progressão aritmética. AN é igual a na base 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, né, vezes R. Vamos entender cada letra dessa fórmula geral. O meu AN é o quê? É o Nésimo termo da sequência. Nésimo é o número que ocupa a posição N em uma sequência, né? Então você pode ter uma sequência aí com, se ela for finita, né, ela tem uma quantidade, mas ela pode ser infinita, né? Pode ser uma sequência que tem infinito valores, né? Por isso que nós temos um AN, que é N enésimo termo da sequência.
O A1 significa o quê? Significa o primeiro termo. Então, o primeiro termo dessa sequência, ele é chamado de A1. E aí eu tenho o N, é a posição do termo da sequência. Né? O número de termo, o N é a posição de termo da sequência. E o R é a razão, né? É a constante que você vai achar. Quando você acha a constante, você acha a razão. É a PA que tem um número definido de termo, pois exemplo de uma PA de 5 termos, na qual o termo inicial é 0 e a razão é 2. Então vamos ver um exemplo aqui. É uma PA que tem 5 termos, né? E no qual o primeiro é um 0 e a razão, que é a constante, é um 2. Como que vai ser escrita essa PA? Vai ser escrito o seguinte, ó. 0 inicial. Como a razão é 2, eu vou sempre somar. 2, 4, 6 e 8. Então, como que foi obtido? Foi assim, 0 com mais 2, 2. 2 com mais 2, 4. 4 com mais 2, 6. 6 com mais 2, 8. Então, ó, ela é uma progressão aritmética finita, porque eu tenho a quantidade, né, definido de termo. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o A1? Primeiro termo. Quem é a razão? O 2. Por que 2? Porque há uma constante aqui. Você soma 0 com mais 2 dá 2. 0 com mais 2 dá 2. 2 com mais 2 dá 4. 4 com mais 2 dá 6. E 6 com mais 2 dá 8. Se eu quiser colocar 3 pontinhos e fazer uma infinita aqui, posso continuar. 8 com mais 2, 10. 10 com mais 2, 12. E assim por diante. Bom, a progressão geométrica, né, pode se definir como uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, pode ser determinado através da multiplicação. Essa é a diferença. Na PA, você soma. Na PG, você multiplica. E a razão, né, aqui não é representada com a letra E, é representada com a letra Q. E a forma de utilizado para a determinação dos termos de uma PA é, né? Então, nós temos aqui, ó, AN, o A1, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1, né? Podemos ver aqui um tipo de função exponencial que nós estudamos lá no início. Por quê? Porque a incógnita, que ela é representada, né, está no expoente. Quem é o AN? É o n-enésimo termo da sequência. Quem é o A1? Primeiro termo da sequência. Quem é o Q? É a razão, né? Na PA é apresentado por R, na PG é apresentado por Q. E o N é a posição do termo da sequência. A progressão geométrica é toda sequência com um número não nulos, cujo quociente, então vem de uma divisão, ou razão entre um termo ou outro são constante, né? Então tem que dar uma constante. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma PG infinita, porque tem 3 pontinhos aqui, ó. Quando ela não tem 3 pontinhos, ela é finita. Quando tiver 3 pontinhos, é infinita. Então eu tenho uma sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Né? Vamos descobrir o quê? A razão que, por exemplo, acima, é o número 2. Né? Como que é o número 2? Como que você vai saber se é o número 2? Como você vai descobrir esse número 2? Você pega o termo subsequente e divide pelo anterior. 4 dividido por 2, né? Dá 2. Você pega 8 dividido por 4, dá 2. 16 dividido por 8, dá 2. 32 dividido por 16, dá 2. 64 dividido por 32, dá 2. 128 dividido por 64, dá 2. E 256 dividido por 128 dá 2. Então, por isso que a razão dela é o número 2. Então, vamos lá. Ó.
Se eu tenho o primeiro termo, como que eu vou descobrir o próximo termo sabendo que a razão é 2? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, o próximo termo é o 4. 4 vezes 2, 8. O próximo termo é o 8. 8 vezes 2, 16. O próximo termo é o 16. 16 vezes 2, 32. E o 32 vezes 2, 64. E assim continua, tá? 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. E aí podemos continuar porque ela é infinita. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.